Está no ar o Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Quando se fala em direito, sempre nos vem a imagem do formalismo, togas e tribunais, do palavreado rebuscado. Mesmo nas faculdades, o crime é formal. O que poderia acontecer se misturarmos direito com literatura, o campo da criação e da linguagem informal? Hoje vamos conversar sobre o uso da literatura no ensino do direito com o professor Luiz Carlos Cancelier de Olivo, da Universidade Federal de Santa Catarina, estudioso desta combinação e autor de um livro sobre o tema. Bem, professor Luiz Carlos, é uma satisfação tê-lo conosco, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem, o senhor escreveu um livro no qual defende a possibilidade do estudo do direito através da literatura. A que áreas ou disciplinas do ensino do direito essa sua proposta poderia ser aplicada? Muito bem, Vanderlei, é um prazer estar aqui, dizer da surpresa e da alegria em ver esse tema sendo discutido no campo do direito do trabalho, porque esse é um campo vasto na própria literatura. Como estudar, por exemplo, as disciplinas do direito do trabalho, tanto material processual, por meio de obras que não sejam as obras técnicas. Certo. Então, se nós pegarmos um exemplo como Os Miseráveis de Victor Hugo, nós vamos ver o retrato de uma situação do século XIX, onde uma personagem principal, a Fantine, por exemplo, ela é demitida do emprego porque ela tinha uma filha não declarada. Ela era uma moça pobre, teve uma filha de pai desconhecido, e quando a chefia soube desse fato, a empregada foi demitida. Bom, essa é uma situação do século XIX. Então nós podemos estudar o direito em todos os setores da grade escolar, seja no direito do trabalho, no direito civil, no direito processual, no direito administrativo, no direito penal. A cada disciplina que nós temos na grade curricular, nós podemos então amenizar um pouco esse formalismo da linguagem jurídica por meio de uma outra linguagem que também reflete situações jurídicas. Muito bem, embora a ideia, o estudo do direito através da literatura seja, digamos, relativamente nova no Brasil, o fato é que ela já vem sendo debatida nos Estados Unidos, por exemplo, há algumas décadas. Dentre as vertentes mais recentes desse movimento, temos a chamada literatura no direito e o direito na literatura. O senhor poderia dizer o que pretende cada uma delas? O tradicional é estudar o direito na literatura. Certo. Na verdade, desde o século XVIII, na Inglaterra, se estuda isso nas faculdades de Direito. Claro, dado a importância muito grande de Shakespeare na constituição da língua inglesa, é natural que as obras shakespearianas, que tratam muito dessa relação de Estado, poder e justiça, adentrasse nas escolas. Aliás, o Shakespeare é um referencial muito forte, né? Nesse tipo de literatura. É um referencial teórico muito forte, porque toda a discussão em todas as peças dele, tu vai ter por trás da cena uma preocupação sobre o bem governar, o fazer justiça, a tolerância, as disputas religiosas, as disputas de poder. É claro que numa época pré-Revolução Francesa, um outro tipo de sociedade, mas os fundamentos, que são também os fundamentos do direito, como, por exemplo, o fazer justiça, se encontram em Shakespeare. Dá para afirmar que ele enxergou além do seu tempo? Ele enxergou muito, muito além do seu tempo. Dá para dizer melhor ainda, dá para dizer que ele entendeu muito bem o seu tempo, ele conseguiu decifrar tão bem o seu tempo, que até hoje as questões que ele levantou, nós ainda conseguimos enxergar o nosso tempo pelas características que ele identificou no tempo dele. Então, esse é um exemplo, estudar o direito na obra shakespeariana. Essa é uma vertente dessa corrente teórica que se chama direito e literatura. A outra é a literatura no direito, certo. O direito enquanto construção teórica. Aí é mais uma discussão de linguagem, é mais uma discussão de semântica. O direito, porque o direito positivado, pelo menos o nosso modelo, ele é um texto. É um texto escrito, então é uma construção textual também, que obedece a determinadas lógicas e reflete determinadas situações.
E às vezes, vez por outra, aparece no próprio texto dogmático algumas situações que só seriam possíveis na literatura. O caso mais emblemático é o da Constituição brasileira, que quando os constituintes se reuniram, elaboraram um texto constitucional e o colocaram sob a proteção de Deus. Então, num determinado momento, Deus não é uma figura jurídica. Deus foi, durante muito tempo, uma figura jurídica quando o direito canônico era o direito dominante. Hoje, não. Mas, entretanto, se tu observar no nosso texto constitucional, ali aparece uma figura de ficção. Quer dizer, para aqueles que acreditam, evidentemente, não é uma figura ficção, mas do ponto de vista do direito, ela é uma figura de ficção. Não é possível estudar o texto normativo, seja constitucional ou o texto infraconstitucional, como uma construção, como uma escritura. Outro exemplo é a lei de licitação, no direito administrativo. Num dado momento se diz que em caso de sorteio, resolvendo umas preliminares, a licitação será decidida por sorteio. Bom, sorteio não é um instituto jurídico, a não ser que se pense na loteria, por exemplo, que é regulamentada. Mas o sorteio como um critério de decisão na licitação, há de convir que isso está mais perto da ficção. Sim. Então tem várias formas de estudar o direito e literatura. Uma é analisando os textos e ali encontrando situações jurídicas, e outra é estudando o texto jurídico e estudando a sua construção. Muito bem. Luiz Vará, teórico da Universidade Federal de Santa Catarina, ele afirmou, num certo momento, que não existem palavras inocentes. Ele fez essa afirmação ao criticar o que chamava de mito positivista da denotação pura, tão influente ainda no nosso meio jurídico. Bom, ele propunha, de forma inovadora, uma leitura psicanalítica dos discursos do direito. A sua teoria se aproxima do pensamento dele e de que maneira? Se aproxima bastante. Então, é um estudo cruzado entre direito, literatura e psicanálise, por exemplo. Isso é bastante comum na nossa área. E Machado de Assis dizia mais ainda, não só as palavras não são inocentes, as palavras têm sexo, elas se casam. E aí, desse casamento é que resulta um estilo. Então, o Vará ele foi muito importante porque ele trouxe para Santa Catarina, depois para o Brasil todo, essa ideia de entender o direito a partir de outros referenciais teóricos. A psicanálise é um referencial teórico importante, assim como a literatura, porque as duas se colocam na possibilidade de permitir uma outra compreensão do sujeito, do ser humano, coisa que o direito tenta dar uma completude. Nós do direito temos essa pretensão de que o direito ele é o pacificador, né? Ele resolve a situação toda. Na verdade, sabe-se lá o que está por trás, o que está no inconsciente das pessoas para agir de determinada forma, ilicitamente. Às vezes é fácil identificar um comportamento ilícito. Bom, está ali no código, está ali na CLT, está ali no estatuto. Mas o que é que leva a pessoa a realizar? Tem a questão do próprio dolo, né? Tem a questão do próprio dolo, tem a questão da culpa e tem a questão do dolo. Então, na literatura, às vezes se encontram situações narradas pelos autores no campo da ficção que pode servir como exemplo, como paradigma ou como outras situações que vão além da lei. Na psicanálise, mais ainda. E Freud, o pai da psicanálise, era um sujeito que se baseava muito na literatura. Ele era um estudioso de Shakespeare, por exemplo. A ideia do complexo de Édipo, nós podemos fazer uma relação, por exemplo, em Hamlet. O Hamlet e o complexo de Édipo são uma coisa só. Então o Vará conseguiu trazer para Santa Catarina, isso na década de 80, essa outra forma de ver o direito, essa outra forma de tentar interpretar o direito via psicanálise. E ali, naquele momento, ele já colocava alguma coisa de literatura. Bom, aqui, pegando 2 décadas depois, pegando esse gancho, a gente consegue instituir aqui na Universidade Federal um grupo de estudo, um grupo de pesquisa que vai se focar não tanto na psicanálise, mas especialmente na literatura, e na literatura de ficção. Muito bem, professor, nós precisamos chamar o nosso primeiro intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.